bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro que infelizmente não funcionou pra mim. E eu sempre fico com o coração pequenininho quando eu preciso fazer uma crítica negativa de um livro que sai no Você Escolhe, ainda mais um livro que eu ganhei de presente. Ele estava na minha wishlist, eu realmente queria ler algo dessa autora, mas infelizmente, né, como eu já disse pra vocês, ele não funcionou pra mim. Isto posto, vamos conversar um pouquinho sobre este livro. Esse aqui é então o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Torkáciuk, uma autora polonesa, laureada com o Prêmio Nobel recentemente. Este aqui é um livro de 2009, chegou aqui ao Brasil em 2019, e para vocês terem uma ideia, esta minha edição aqui é a 6ª reimpressão de 2020. Então veja bem, se a gente para pensar que a tiragem média de livros aqui no Brasil é de cerca de 1000 exemplares, faça as contas aí. Bem, vamos lá. Sobre os ossos dos mortos. Como é possível que alguém tenha misturado tantas coisas que eu gosto em um livro que eu detestei? É um mistério, mas tá, vamos lá. Esta história aqui se passa na Polônia, numa regiãozinha que é divisa com a República Tcheca, no inverno. Pensa no frio. Delícia, não? E boa parte dessa história se passa à noite. Eu já comentei com vocês essa minha esquisitice de preferir, sei lá, episódios de séries que se passam à noite. Eu não tenho explicação pra isso, mas histórias que se passam no inverno, em lugares como este aqui, muito me interessam. A personagem principal dessa história, e também sua narradora, é uma senhora mais velha. E aí é aquilo, né? Eu gosto pra caramba da Renée, por exemplo, lá do Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. Também gosto pra caramba da Brit Marie, do Brit Marie esteve aqui, do Frederick Beckman. Comecei a leitura deste livro achando que ela seria uma dessas personagens, né? Excêntricas, porém interessantes, divertidas. Mas não. Ela ajuda um amigo que já tinha sido seu aluno anteriormente a traduzir poemas de William Blake. William Blake é um dos meus autores e artistas favoritos também, veja bem. Então, perceba que este livro tinha tudo para ter dado certo para mim e não deu. Então, neste vídeo, além de conversar sobre este livro, eu vou tentar explicar para vocês por que foi que eu não gostei, né, um pouco de Sobre os Ossos dos Mortos. Bem, quando eu me aproximei ali da metade do livro, eu pensei, não é possível. Como é que tanta gente ama este livro? Eu tô achando ele tão chato. Bem, eu resolvi procurar na internet textos sobre este livrinho aqui. E aí eu encontrei um texto muito interessante, que é o seguinte, vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Este texto, na verdade, é uma entrevista, né, cedida pela autora, né, a Olga Torkáciuk, para o jornal The Guardian, né, um jornal britânico. E aí você tem uma matéria sobre a autora e aí a transcrição dessa entrevista, não é mesmo? Esta é uma matéria de 20 de abril de 2018. E aí o que acontece? Lá pelo meio desta matéria, você tem um parágrafo em que a autora da matéria, né, a entrevistadora, vai dizer que este livro aqui destoa de seus demais livros, né, os mais conhecidos. Os dois já traduzidos para o inglês, um deles se chama Flights e o outro se chama The Books of Jacob. E aí, sobre este livro aqui destoar dos outros dois, a autora explica que este livro foi, na verdade, escrito entre aqueles dois livros por conta do contrato que ela assinou. Então, ela assinou um contrato com a editora para a publicação de 2 livros e um romance policial. Mas aí ela achou que escrever um livro sobre quem será o assassino seria um desperdício de papel e de tempo. Então ela resolve incrementar esta história colocando uma discussão a respeito das leis de proteção dos animais e também leis que permitem a caça em determinado período do ano, em determinados locais, enfim. A discussão vai girar em torno também da questão de que essas leis são imorais, e aí ela acrescenta personagens à história que vão discutir essa questão, né? Então são personagens que o leitor acompanha para saber até onde iria uma pessoa que é contra essas leis. Vocês também gostaram de como ela colocou a literatura policial como uma literatura menor e a diminuiu a um desperdício de papel e de tempo? E vocês pegaram também que este aqui foi o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil? Bem, os direitos de publicação deste livro por aqui deve ter saído muito mais barato do que a publicação daqueles 2 livros considerados os seus destaques ali pela matéria, que eu vou deixar lá embaixo, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. E aí é isso, meus amigos, a gente pode filosofar à vontade em cima deste livro, mas ele é isso aí. De acordo com a própria autora, hein? Um livro menor, escrito ali mais ou menos, para cumprir um contrato com a editora. Então é isso, depois de eu ter lido esta matéria, eu entendi do que se trata exatamente este livro aqui. O problema que eu estava enxergando neste livro não é só meu mesmo, não é mesmo?
Então tá. Isto posto, vamos continuar aqui conversando sobre ele, vamos ao enredo. Janina Duschenko, que é essa senhora, que é a personagem principal da história, sua narradora também, aquela coisa toda, vive na Polônia, naquela regiãozinha ali de divisa com a República Tcheca. Já foi uma engenheira civil e, veja bem, ela construía pontes. Vocês também amam simbologia barata na literatura? Tipo, vocês lembram lá das Benevolentes, do Jonathan Little? Que você tem ali um narrador que é um carrasco nazista e que só se sentia completo quando estava com sua irmã, chamada Una. Lembra disso? Bem, então tá, ela construía pontes e hoje em dia ela vê fantasmas de vez em quando. Ela é uma astróloga amadora que acha que tudo tem uma conexão no universo e ela também tem uma conexão diferente com os animais. Pegou? Ela constrói pontes entre esses diferentes mundos, entende bem? Tá, ela não é mais engenheira civil, ela se muda para aquele vilarejo por conta ali de um problema de saúde que ela tem. Ela se torna professora ali da escola local, mas hoje em dia ela também já não é mais professora. E o que é que ela faz hoje em dia? Ela cuida das casas de seus vizinhos que passam o inverno em outros lugares. Como eu disse para vocês, o inverno é muito rigoroso ali naquela região, então as pessoas levam suas famílias ali para outros lugares, quando acaba o inverno eles voltam. Então ela cuida dessas casas no inverno. Muito bem. Tem uma floresta ali perto e a caça ali é permitida. E mesmo em períodos em que a caça é proibida, aqueles caçadores locais dão um jeitinho de continuar caçando. Ela odeia aqueles caçadores e logo no comecinho deste livro, um deles morreu. Aí um vizinho que é amigo dela vai até lá pedir ajuda pra ela, enfim, ele quer o quê? Ele quer que eles vão ali pra casa desse vizinho que acabou de morrer pra fazer uma coisa bastante idiota. Eles vão preparar o corpo antes da polícia chegar. E o que foi que aconteceu com esse cara? Bem, aparentemente ele morreu engasgado com o ossinho de uma corça que ele tinha caçado naquele dia. Então ela, que é essa pessoa que tem uma conexão diferente com os animais, ela é vegetariana, então ela ama os animais, não é mesmo? Então aqui neste livro, sim, você vai encontrar diversas lições de moral para quem come um bifinho. Pois é, estejam avisados. Esse tipo de coisa não me incomoda exatamente na literatura, mesmo porque, gente, sei lá, eu amo The Smiths e eles têm um disco chamado Meat is Murder, e inclusive uma das músicas desse disco, que é a How Soon Is Now, é uma das melhores músicas já feitas. Então tá, ela que ama os animais, tem essa conexão diferentona aí com eles e tudo mais, vai fazer o quê? Vai recolher os restos daquela corça e vai enterrá-los. E ela começa a desconfiar de que a morte daquele caçador, na verdade, foi uma vingança da corça. Afinal de contas, ele morreu engasgado com o ossinho dela. Bem, ao longo da história, essa desconfiança vai se tornar uma certeza para ela, veja bem. Principalmente quando outros caçadores da região passam a aparecer mortos também. Então fica aquela coisa assim, os animais estão se vingando dos caçadores. Mas será que realmente este é o final da história? Bem, mais pro final do livro eu faço um trechinho com spoilers para quem já leu ou para quem quer fugir do livro, enfim. Continuando, onde é que entra o William Blake aqui neste livro? Bem, ele começa entrando ali pelo título, né, sobre os ossos dos mortos, que é um trechinho de um dos provérbios do inferno, deste livro maravilhoso chamado Núpcias do Céu e do Inferno, que você também pode encontrar por aí como o Casamento do Céu e do Inferno ou o Matrimônio do Céu e do Inferno também. Eu chamo a minha própria edição de Núpcias do Céu e do Inferno, nem é, olha lá, é o matrimônio mesmo. Então, eu faço isso porque o livro que eu li na adolescência se chamava Núpcias do Céu e do Inferno, era uma edição maravilhosa deste livro, incrível, que eu pegava emprestado da biblioteca local ali, de onde eu morava. Inclusive, se você mora perto da Biblioteca Érico Veríssimo, da Paulicéia, em São Bernardo do Campo, também conhecida pelas pessoas da minha idade como Biblioteca do CREC, né? Centro Recreativo de qualquer coisa, bem. É a biblioteca que fica ali na Rua do Fausto. Fausto é o nome do colégio ali, que tem naquela... Bom, se você mora nessa região, você pode dar um pulinho naquela biblioteca. Eu espero que aquela edição ainda esteja lá. Era uma edição maravilhosa, gente. Você tinha ali, além do texto, ilustrações do William Blake. Parecia rascunho, era um negócio assim absurdo. E separando as ilustrações das páginas com texto, você tinha um papel manteiga ali também protegendo. Olha, uma coisa linda. Mas então, os provérbios do inferno não são exatamente ali um poema dividido em estrofes, né? Tá mais para frases soltas mesmo. E conhecendo aquela edição, quando a gente pega essas edições modernas e dá de cara com o texto escrito desse jeito aqui, ó, a gente quer morrer, né? Mas tudo bem, então o título do livro é tirado aqui, na verdade, do segundo provérbio do inferno.
Você sabe o que é um provérbio, né? Uma frase curta ali, um dito popular de uma determinada região, enfim. Ditos populares do inferno, veja bem. Então, olha só. A frase completa é a seguinte: conduz teu carro e teu arado sobre a ossada dos mortos. É um provérbio do inferno, ficou claro, né? O primeiro, olha só que interessante, ó. No tempo de semeadura, aprende. Na colheita, ensina. No inverno, desfruta. E o segundo eu vou repetir para vocês: conduz teu carro e teu arado sobre a ossada dos mortos. Bem, William Blake, eu ainda quero fazer um vídeo sobre ele, eu vou precisar reler as coisas que eu tenho por aqui, mas então, ele é um poeta do romantismo. E aí, uma das características do romantismo é aquela coisa da exaltação da natureza. Lembra que a gente está tentando encaixar o William Blake aqui neste livro, não é mesmo? Bem, é dele, por exemplo, aquela frase: enxerga o mundo num grão de areia e o céu numa flor, ou algo assim. Um dos poemas mais conhecidos do William Blake se chama O Tigre. E aí eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês, olha só. Tigre, tigre, que em brasa brilha, e as florestas da noite trilha, que olho ou mão imortal poderia formar tua temível simetria? Em que abismos os céus distantes eram teus olhos abrasantes? Com que asas ele ousou se alçar? Que mão o fogo ousou tomar? Então veja bem, ao mesmo tempo em que o tigre é um animal belíssimo, é preciso temê-lo também, certo? Mas vou ser bem sincera com vocês, a Tatiana adolescente se interessava por William Blake não exatamente por conta aí da exaltação da natureza e etc. Bem, William Blake era uma pessoa assombrada. Ele via tudo aquilo que ele pintava, veja bem, isso desde criancinha. Pensa numa criatura atormentada por imagens como esta aqui, ó, do dragão vermelho. E ele convivia com anjos e demônios, né? Ele via Deus também. Então repare nessa imagem aqui, ó. Você tem Deus escrevendo com as duas mãos e marcando uma passagem de um livro com o pé. Nessa outra imagem você tem Deus arquitetando o universo com um compasso. Então, para William Blake não existe diferença entre misticismo, metafísica e ciência. São duas faces da mesma moeda. Então, para ele não existia pontes, né? Afinal de contas, tudo aquilo ali convivia. O céu e o inferno também são duas faces da mesma moeda. Ele via anjos do mesmo jeito que ele via demônios. Ele amava a natureza do mesmo jeito que ele a temia. Tudo isso para dizer para vocês que tem alguma coisa na utilização de William Blake aqui num livro como este que me incomoda um pouco. Você tem as epígrafes dos capítulos também retiradas de poemas dele. Talvez tenha sido uma tentativa de fazer de um livro menor ali, escrito de qualquer jeito, para cumprir ali um contrato, se tornar alguma coisa mais profunda. Na minha opinião, como eu já disse pra vocês, não funcionou. Mas enfim. Mas de volta ao livro. Bem, esta personagem tem a irritante mania de dar apelidos depreciativos pra todo mundo. Então assim, só pra você ter uma ideia, o vizinho, que é seu amigo mais próximo ali naquela região, ela vai chamar de esquisito. E esses apelidos só pioram, mas veja bem, ela vai tomar o cuidado de utilizar esses apelidos, né, quando ela está sozinha ou só pensando, enfim. Mas quando alguém a chama de maluca, porque ela acha, né, ela acha não, ela tem certeza absoluta de que aquelas pessoas estão sendo mortas pelos próprios animais, que estão se vingando contra esses caçadores, ou quando ela diz que as mortes daqueles caçadores foram previstas em seus mapas astrais que ela faz ali, conseguindo, sei lá, a data de nascimento de cada um deles, bem, aí ela se sente ofendida. Você vai acompanhando aqui essa personagem ranzinza, que fala mal de todo mundo, se intrometendo nas investigações deste caso. E assim, gente, é uma investigação bem chata. Desinteressante pra caramba, porém no frio da Polônia. Então assim, o ambiente me agrada. Afora isso, sinto muito. Mas então, eu vou dizer o que eu acho em geral a respeito deste livro. Houve uma tentativa de encaixar muitos elementos dentro dessa história. E no fim das contas, esses elementos não se encaixam. Então a impressão que dá é que essa autora tentou atirar para todos os lados. E assim, uma hora eu acerto, entendeu? Algum desses elementos que eu colocar aqui nessa história vai agradar o leitor. E aí eu até me peguei pensando, não, o problema sou eu, né? Este livro aqui é de uma autora ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. O problema sou eu e minha total falta de confiança nessas premiações. E aí eu me propus a ler outro livro da autora. E aí eu encontrei outro livro dela publicado aqui no Brasil, que é este livrinho aqui, ó, A Alma Perdida. É um livro infantil, mas ele se pretende uma discussão sobre a correria do dia a dia do homem moderno contra o tempo. Este homem aqui perdeu sua alma porque, né, ele vive nessa correria aí da cidade grande. Ele corria tanto que a alma não conseguiu acompanhá-lo, então ele se perde de sua alma.
E aí ele procura ajuda médica. E a doutora vai dizer assim pra ele: olha só, aquiete-se, fique parado aí, descansando, que daqui a pouco sua alma te alcança. E é isso, aí você passa a acompanhar as ilustrações, que são lindíssimas mesmo, né? Feitas a lápis, de repente. Então, você vai acompanhando nas ilustrações este homem que está tranquilo dentro de casa, observando a vida passar através de sua janela, não é mesmo? Enquanto ele está ali esperando sua alma alcançá-lo. E é isso. E de novo, gente, podemos filosofar à vontade aqui em cima deste livro e dessas ilustrações, e enfim. Mas ele não vai deixar de ser o que é, um livro infantil. E o motivo de ser de um livro infantil é que você se sente no sofá com seu filho e conte a história, né? Leia o livro junto com ele. Eu não consigo imaginar um motivo para se preferir ler um livro como este com seu filho e não uma Ruth Rocha, uma Lígia Bojunga, um Medi Lima, não é mesmo? Que criança prefere ler Olga Tokarczuk a ler, sei lá, A Vaca Voadora? Mas sei lá, de repente essas crianças até existem e estão aí preocupadas com a correria do dia a dia de um adulto que perdeu sua alma e eu é que tô mal informada, não é mesmo? Mas é isso, o romance não me agradou, o livro infantil também não, acho que eu vou parar por aqui, não é mesmo? Então eu vou encerrar este vídeo para quem não quer spoiler por aqui, né? Agradecendo mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que acompanha o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal também, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. Um beijo grande a vocês e até mais. E quem ficou até aqui, ou já leu o livro, ou não se importa com spoiler, não é mesmo? Muito bem. No começo deste livro, quando a protagonista e o seu amigo, né, o seu vizinho, vão até a casa daquele primeiro morto para cuidar do corpo antes que a polícia chegue e tudo mais, o que acontece? Ela vai encontrar algumas fotografias. Dentre essas fotografias, ela vai encontrar uma que ela vai deixar guardadinha e a gente só vai entender direitinho o que é que tinha nessa fotografia no final do livro. Mas então, nesta fotografia você tem todos os caçadores da região ao redor do produto da caça daquele dia. Dentre o produto da caça daquele dia, você tem ali num cantinho também os corpos das duas cachorrinhas da protagonista. O que aconteceu? Essas cachorras sumiram durante muito tempo. E aí ela não sabia o que tinha acontecido com suas cachorras. Ela só descobre o que aconteceu com elas quando ela vê aquela fotografia. E aí o que é que ela resolve fazer? Matar todos aqueles caçadores da foto. Não porque ela tem alguma conexão transcendental com os animais caçados, não é exatamente isso. Ela está fazendo isso porque ela descobriu que aqueles caçadores mataram suas cachorras. É uma vingança, né? O que você faria se alguém maltratasse, né, matasse o seu animalzinho de estimação? Mas é isso, ela, a narradora em primeira pessoa, altamente desconfiável, previa as mortes desses caçadores por conta ali de seus mapas astrais que ela mesma fazia. Ela tem várias informações a respeito daqueles assassinatos que a polícia ainda não tinha trazido a público. Então, nossa, que surpresa! No fim do livro, você descobre que ela é a assassina. Juro pra vocês, se o desfecho deste livro contivesse realmente essa coisa dos animais estarem, né, se revoltando contra os caçadores, eu até teria gostado levemente deste livro. Mas, gente, sinto muito. Eu achei este livro um balaio de gato tremendo e, enfim. Se vocês gostaram do livro, deixa pra mim, por favor, nos comentários por que vocês gostaram tanto dele. Eu sinceramente não acho que eu vá mudar de ideia a respeito dele, mas enfim. Eu tentei, né? E eu cheguei à conclusão de que esta autora não é pra mim, tá certo? Mas é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.